Olá, vamos começar a testar aqui o áudio e o vídeo. Estão me vendo bem? Estão me ouvindo bem? Dando um tempinho aí para o pessoal chegar. Quem puder aí, pode mandar aviãozinho para suas conexões. Lembrando do evento que vai começar agora. Estamos aguardando a nossa convidada, Ieda. Vai falar um pouquinho sobre o etarismo, né? A nossa luta contra o etarismo e as suas consequências. Vai ser um papo bem interessante, muito pertinente no momento que nós estamos passando. Então vamos lá, aguardando as nossas conexões. Só aguardando a nossa convidada Ieda entrar na sala. Nós vamos fazer o convite a ela para falar um pouquinho essa noite para a gente de um tema muito pertinente, principalmente em momento de pandemia. É o etarismo, né? A luta contra o etarismo e suas consequências dentro desse mês Setembro Amarelo. Então vamos lá, esperando os nossos convidados entrarem. Boa noite a quem está entrando. Vamos só aguardando a nossa convidada entrar na sala. Quem estiver na sala, quiser convidar alguém conhecido, um amigo, um colega de trabalho, tem um aviãozinho na parte inferior do lado direito do seu celular aí. Clica no aviãozinho e convide quantas pessoas você quiser, quantas você acha que esse assunto vai impactar a vida dessas pessoas. Não sei se a nossa convidada está com um pouquinho de dificuldade em acessar nossa transmissão ao vivo. Vou tentar falar aqui com ela. Enquanto isso, fiquem à vontade. Convidem aí os seus contatos. Quem não conhece o programa De Repente 50, é um projeto meu e da Verônica Maranhão. Eu sou a Ailane Rodrigues. O nosso trabalho é voltado para a diversidade e inclusão etária, né? Nós fazemos um trabalho junto aos 50 a mais, né? As pessoas, aos matures, e nosso trabalho vai muito além, né, da recolocação profissional, do empreendedorismo. Nós trabalhamos também direto com as empresas, né, fazendo um trabalho de conscientização, né, valorizando a mão de obra dos 50 a mais e
falando um pouco, né, da importância dessas pessoas estarem ativas no mercado de trabalho, o quanto elas podem doar ainda do teu trabalho, tem muito a agregar dentro de qualquer empresa. Nós valorizamos muito as equipes multidisciplinares, né, multigeracionais, né? Então, é o jovem com mais velho, a mulheres com homens, pessoas portadoras de deficiência, a comunidade LGBTQIA+. Então, o nosso programa ele é voltado para essa diversidade e inclusão. Então, hoje nós escolhemos falar um pouquinho mais, né, sobre Setembro Amarelo e qual o impacto, né, do etarismo na vida dos 50+, né? Para quem não sabe, o etarismo ele é o preconceito etário, né? O preconceito com as pessoas de idade mais avançada, né? 50+ já sofre preconceito, hoje até 40+, a gente pode dizer que já sofre aí uma exclusão e um preconceito, principalmente no mercado de trabalho, né? Que valoriza tanto a mão de obra jovem, né? Claro, os jovens têm muito a contribuir, né, com a sua criatividade, com o seu dinamismo, com a tua energia, mas os 50+ também tem bastante coisa para contribuir, né? Juntamente com os jovens, a gente tem a vantagem de ter equipes, né, com pensamentos diferentes, aumento de criatividade, produtividade, aderência à cultura da empresa, né? Então, é um trabalho bem bacana que a gente estende não só para essas pessoas, né, que hoje estão precisando retornar ao mercado, estão com bastante dificuldade por conta desse preconceito etário, mas também fazemos um programa junto, né, com as empresas, com os RHs, ajudando eles, né, a construir esse caminho, né, de inclusão, de diversidade. Então, esse é o trabalho do De Repente 50. Se vocês quiserem conhecer um pouquinho mais sobre a nossa trajetória, nós temos o nosso canal no YouTube, todos os vídeos, né, as lives que a gente faz sobem para o YouTube, vocês podem assistir com calma. Essa live de hoje também vai ficar gravada lá. E aí estamos esperando a nossa convidada, Ieda. Só um minutinho. Boa noite, Eide. Eide, grande profissional de recursos humanos aqui da nossa região sul-fluminense. Que bom, prestigiando aí a nossa live. Seja bem-vinda, Eide. Henrique Miranda, profissional de recursos humanos da cidade de São Paulo, também prestigiando o nosso evento. Pris, seja bem-vinda. A nossa convidada já vai entrar, gente, só um pouquinho de paciência, que nós vamos conseguir colocá-la nessa sala. O assunto de hoje é imperdível, muito bom. Ieda, uma profissional muito gabaritada, com uma vasta formação, experiência e vivência, então vai ter bastante coisa para falar para a gente, bem interessante, que pode agregar. A Ieda entrou aí. Ieda, um minutinho que eu já vou te convidar. Convite aí para você estar comigo aqui nessa live hoje. Opa, Ieda subindo. Ieda, seja bem-vinda. Boa noite. Que luta, Boa. O não tema é, mas tudo, né? Não é uma luta, né? Mas assim, é bom, né? Desafio é sempre bom, né? O novo é sempre bem-vindo. Acho que oxigena um pouco, né? Dá motivação, não é verdade? Desafio, a gente adora desafio, né? A gente vive, né? Por conta dos desafios, né? Eu acho que isso aí traz uma garra, traz uma força, né? Ieda, hoje a gente vai falar de um assunto
muito importante que o nosso programa De Repente 50 vem tratando aí há 2 anos com muito carinho. É um trabalho assim que eu e a Verônica a gente fala que é o trabalho do nosso coração, de trazer diversidade e inclusão, né, nas empresas para as pessoas com mais de 50 anos. Né? Diante de tanta discriminação, de tanto preconceito com o profissional 50 a mais, nós nos sentimos desafiadas a mudar esse quadro, né? A explicar para as empresas que quando você faz 50 anos, você não deixa de ser aquele bom profissional que você sempre foi a sua vida toda, que você com 50 anos você tem bastante coisa ainda para agregar, né? Você tem muita coisa para passar, sua experiência de vida para os jovens, né? Então, nós nos sentimos muito desafiadas com esse cenário que a gente vive hoje, né, de exclusão. A pandemia veio potencializar, a gente vai falar um pouquinho, né, sobre os efeitos da pandemia no psicológico, no emocional, principalmente desse público nosso. Mas antes da gente começar esse assunto, que é um assunto assim que daria horas e horas, né, de uma conversa bem interessante, eu queria que você se apresentasse, falasse um pouquinho sobre a sua história, o seu currículo. Quem é a Ieda? Ieda, já de cabelos grisalhos. Ieda de Oliveira Monteiro. Eu sou pedagoga, sou psicóloga, né? Sou aposentada, porque trabalhei muitos anos na Secretaria de Educação, trabalhei com educação infantil, ensino médio, educação especial, coordenei muito tempo a educação especial, trabalhei em EJA também, educação de jovens e adultos, né? E estou aí na luta, hoje aposentada, mas continuo trabalhando como psicóloga. Ou seja, sou da geração grisalha, né? Geração grisalha, e Prateada, grisalha não, prateada, porque já gourmetizaram o termo, né? já não estou aguentando mais isso, porque eu não estou aceitando, eu vou te ser sincera, essa eu ainda não aceitei, nem prata, nem grisalha, nem nada, porque o grisalho ainda me representa uma coisa assim muito boa, olha que lindo, né? O homem geralmente grisalho chama atenção, né? Ai, Charmoso, né? A gente remete a charme, experiência, né? não sei, mulher prateada não me chama muita atenção, não. Eu sou meio conservadora disso aí. Ainda pinto o meu, faço luzes, sim, ainda tenho essa vaidade ainda, graças a Deus. Ainda estou ainda nessa geração aí, né? Mas é isso aí. Trabalho com avaliação neuropsicológica, gosto muito, né? Tenho pós-graduação, especialização em avaliação neuropsicológica, psicopedagogia, em TCC, terapia cognitivo comportamental, em gestão, implementação, né, em educação à distância. Sou professora pela Unirio, do curso de pedagogia, leciono na educação à distância pela Unirio, né, e faço atendimento psicológico online e presencial. Certo? Ou seja, quando estou conhecendo, muito prazer conhecendo vocês, esse projeto de vocês maravilhoso, já começo parabenizando esse projeto, e quando eu ainda estava prestes a me aposentar, eu busquei novas formações, novos cursos, porque eu nunca aceitei que um dia eu ficaria realmente em casa, sentada, vendo televisão. Eu me ociosa, preparei né? de forma alguma. Eu me preparei realmente para dar continuidade ao meu trabalho. Mesmo aposentada, eu iria continuar, né? Então, eu não me vejo ainda, mesmo nessa questão dos 50 a mais, eu também vivo buscando cada vez mais melhoria e melhoria. Eu acho que a gente não pode parar nunca. Tá? Isso move. Verdade. Energia. Boa Acabei noite. de fazer um convite aqui, Ieda. Essa daí é a Verônica Maranhão. Boa noite, Ieda. É um prazer em conhecê-la. Seja muito bem-vinda. Obrigada por estar aqui conosco, por ter aceitado o nosso convite para esse bate-papo gostoso, que vai ser incrível.
Até lembra ali, ó, nós duas somos muito parecidinhas. É, exatamente, o rostinho redondo, o formato dos óculos, né? Muito bom. Já tá Então, bom. Ieda, a Verônica Maranhão é a minha parceira, né? É minha mentora, a pessoa que me ajuda muito profissionalmente. E a gente toca esse projeto, como eu falei, com muito carinho, né? E com muita atenção. É um público que a gente tem uma grande estima. Então, quando nós entramos no Setembro Amarelo, que se fala muito sobre a prevenção, né, do suicídio, oriundos de problemas de depressão, Verônica falou assim, Ailane, precisamos fazer uma live a respeito desse assunto voltado para os 50 a mais, né? Por conta da pandemia, né, dos últimos acontecimentos. Então, Ieda, eu queria que você nos ajudasse a esclarecer um pouquinho sobre esse etarismo, né, que muita gente chama de idadismo, né? Hoje já tem tantos nomes, né, para falar sobre o preconceito, né, contra as pessoas 50 a mais, que hoje, assim, eu vou te confessar que eu acho que até 40 a mais já está sofrendo esse preconceito, porque desde os meus 40 anos eu sinto uma certa resistência lá das empresas, né, em contratar, né, a nossa faixa etária. Então, eu queria que você desse o seu olhar, nos falasse um pouquinho o que é esse etarismo e como ele afeta, como que ele se manifesta na nossa sociedade, quais são as consequências dele? Ailane, eu acho interessante a gente falar disso, porque não adianta, você baixou aí a idade até para 40. Realmente, os 40 anos, o pessoal já está reclamando com relação a isso, já tem essa segregação, sim, né? Esse preconceito. Só que, se você for analisar, o Instituto Brasileiro, né, no caso de Geografia e Estatística, aponta que daqui a 10 anos a população é mais de idoso do que de jovem e de criança, não é? Então, como? 2031, nós vamos ter mais idosos do que criança e jovem? Então, não tem como correr. As empresas não têm como correr. Elas vão ter que realmente aceitar, ou seja, capacitar, preparar o adolescente, o jovem, e aceitar a participação desse idoso, desse prateado, desse grisalho em suas empresas, porque nós temos muito que contribuir, não é? Temos a questão hoje da tecnologia, que a turma, os novos, são muito mais expert na tecnologia, sim, porque a nossa geração não foi tecnológica, nós somos livros, papel, cartilha, não é? Material palpável. Hoje é tudo tecnologia, mas as empresas têm que entender que sem a experiência, a vivência desse idoso, a empresa também não vai caminhar. Até porque o jovem, a gente sabe que tem muitos jovens, eles são impulsivos, eles são criativos demais, imediatistas demais. Então, vamos precisar desse equilíbrio. Então, o Instituto, né, o IBGE já mostra isso, essa evolução toda, né, do mundo todo, e aí essa preparação vai ser necessária. E esse preconceito existe a todo momento. Não é de hoje que já existe o preconceito do idoso. Então, nós vamos E ter que nos como que você adaptar. acha que esse preconceito afeta, né, a sociedade como um todo, ou a comunidade dos 50 a mais? Qual o prejuízo que isso causa hoje? No seu consultório, atendendo esse grupo de pessoas, o que você tem percebido? Olha, na realidade, aquela história, eu acho que não é questão da idade que afeta a pessoa, que afeta é a própria concepção do sujeito, dele como sujeito. Então, como que ele se sente afetado? Não tem idade para isso. Nós estamos falando de suicídio, Setembro Amarelo, né? E, ao mesmo tempo, doação de órgãos. Olha só que incoerência, né? Doação de órgãos. Aí você vem com aquele preconceito, bom, infelizmente, com a minha idade, eu não tenho mais nada para doar. Olho, quem que vai querer um olho? Não é, Verônica? Já usamos óculos, quem que vai querer nossos olhos?
né? E assim vai. Então, esses preconceitos, né, eles vão realmente passando, e a própria sociedade vai construindo isso, e esse sujeito perceber. É aquilo que eu te falei no início. Eu me preparei para não me aposentar. Agora, tem muitos jovens que já são aposentados por natureza, já são idosos por natureza. É depressão? É alguma doença? É algum transtorno? Então, o que que leva esse sujeito a ficar ali, sem energia, sem liderar, sem procurar nenhuma perspectiva de vida? Então, não é a questão só da idade. Temos a questão do bullying, né, do preconceito, temos, né? O vovozinho, a vovozinha, tudo noinho, né? Tudo pequenininho, tudo miudinho, né? Então, isso já causa um mal-estar. Eu trouxe meu vovozinho para consultar porque meu vozinho não está bem. Então, isso a pessoa já chega ali com uma carga negativa muito grande com essas palavras. Então, se sente diminuído, tratado como criança. É minha neta, meu neto, aquele que eu lutei, que eu fiz tudo, e ao mesmo tempo é uma forma carinhosa de falar? Sim, é uma forma carinhosa de falar. Diz que o mundo, é assim que a gente é tratado. Aí eu te digo, é a maneira como a gente vê isso, a maneira como a gente lida com isso. Nós não estamos preparados para o envelhecimento. Não estamos preparados, nós somos preparados para a vida. Nós nascemos para a vida e não para o envelhecimento. Tanto é que está aí, ó, endeusamento ao corpo perfeito, não é isso? Na verdade, Ieda, não é preparados para o envelhecimento. Na verdade, existe um culto da sociedade para a juventude, né? É o corpo perfeito, é a pele lisinha, a ruga que incomoda, o cabelo branco, que é algo pejorativo. Então, na verdade, é todo um trabalho que nós precisamos desenvolver, e o De Repente 50 é muito forte nisso, dessa mudança de mentalidade. Porque é preciso haver, e já está havendo um movimento pequeno, mas as pessoas já estão começando. Toda essa pauta de diversidade e inclusão que está acontecendo agora, e eu acho isso tudo fantástico, já é o começo de um movimento de mudança de mentalidade. Não é? Para que as pessoas comecem a respeitar mais essa pessoa madura, né? E eu acho que tem que acontecer isso, porque, por exemplo, eu já trabalho com educação especial há quase 28 anos que eu já trabalho com educação especial, já trabalho com esse termo inclusão, integração, quando até eu falei com vocês a questão da inclusão e da integração. Esse idoso, de que idoso é esse que eu estou falando? Né? De que senhorzinho é esse que eu estou falando? Quem que eu estou tentando integrar no mercado de trabalho? Que pessoa é essa? É uma pessoa demenciada, é uma pessoa idosa e dinâmica. Então, quem é esse sujeito que eu estou integrando? Qual a disponibilidade dele, a disposição dele? Então, não é a questão só do cabelo grisalho, só da depressão, da doença. É o querer, é a pulsão de vida, é o desejo, é querer cada vez mais, é se sentir vivo, é lutar. Essa questão da idade é exatamente essa vitalidade e essa energia que nós possuímos. Eu digo nós porque eu tenho 55 anos de idade, né? Eu sou mais 50 a mais. E aí é importante que nós mostremos para a sociedade toda a vitalidade que ainda nós temos, né? E não permitir que sejamos tratados de uma forma infantil, porque isso machuca, isso fere. Né? Vamos tratar do seu cabelinho, vamos tratar do seu dentinho, vamos tratar... Eu já fui isso no dentista. Os seus dentinhos. Eu falei, pode parar por aí. Pode parar. Por que você está me tratando dessa maneira infantilizada? Na época que eu ainda tinha meu cabelo branco, que eu pintei recentemente. Eu uso meu cabelo branco assumidíssima, acho lindo, né? Então, por que me tratar, cuidar desse dentinho? Não, são os meus dentes, eu sou uma mulher adulta, uma mulher madura. Então, vamos parar com essa questão de tratar uma pessoa madura como se fosse criança. Tirar essa infantilização, né? Entender que é uma pessoa que tem experiência, que tem algo a oferecer, que tem sabedoria, que tem conhecimento, que tem energia, né? Então é essa mentalidade que a gente precisa transformar,
seja na sociedade empresarial, seja na sociedade como um todo. Então, assim, a gente tem que lutar muito em relação a isso, né? Deixar de ter pena. Levantar uma bandeira, não é ter pena daquela pessoa. Aliás, está até mudando essa classificação do idoso, né? O idoso não é mais até 65, até 65 anos é o adulto. Né? O idoso é a partir de 70 anos. Até essa nomenclatura está modificando. Então, são muitas coisas que nós precisamos ainda trabalhar, modificar. E isso vai na atitude das pessoas, né? Eu acho que é aquela questão, a gente vê criar muitas leis, são leis demais, é muito papel, muito escrito, mas o que a gente tem que lutar é pelas atitudes. Quando a gente vai fazer uma inscrição, qualquer concurso você abre um computador aqui, vai aqui no site, a primeira coisa, faixa etária, né? Idade. Aí você já tem ali um bloqueio. Né? Você já sabe que tem um bloqueio. A mesma coisa do PCD, né? A pessoa só pode se inscrever para PCD. Se ela não é uma portadora de deficiência, né? Não adianta. Então, a faixa etária é a mesma coisa. Quantas e quantas inscrições, às vezes, você faz até para se testar e nem respostas você tem do próprio RH. O próprio RH, ele não é capaz de falar muito obrigada pela sua participação, mas a sua idade não dá mais. Tá? Agora, me diz por quê? Qual a justificativa do não dar mais? Então, esse povo, essa pessoa, essa equipe que está lá aceitando, lendo, avaliando o seu currículo, foram pessoas que passaram por nossas mãos. Entendeu? Foram alunos, não é? Foram jovens, como nós já fomos jovens. Aonde nós erramos, Ieda? Exatamente. E será que erramos? E aí eu te pergunto, será que erramos? Ou ainda são mitos conservadores que ainda temos com isso? Porque não pergunta do que você é capaz de fazer. Qual a sua experiência? Pergunta seu título. Eu não quero dar o meu título. Eu sou psicóloga, eu sou pedagoga, eu sou psicóloga. Não quero título, eu quero dizer o que eu sou capaz de fazer. O que eu sou capaz de fazer para a melhoria da sua empresa. Tá? Então, ainda temos muito preconceito com esses próprios documentos, né, que marginalizam o idoso. Entendeu? Verdade. Eu e a Verônica já discutimos diversas vezes a respeito do currículo às cegas, né, Verônica? Aquele que não tem ali o nome, não tem a idade, né? Você é avaliado ali pelas competências técnicas, né? Que você coloca lá no currículo e é chamado para uma entrevista. Né? Então fica ali muito escondido todas essas questões, então o recrutador vai por aquilo que você colocou como experiência. Isso daí eu acho formidável, eu acho que é uma tendência, as empresas têm que implantar isso para que elas descubram realmente os talentos que estão disponíveis lá no mercado. Porque a primeira coisa, e aí eu faço meia-culpa, né? Como gestora de recursos humanos, a gente realmente olha ali o cabeçalho primeiro, né? Nome, ver se é mulher, se é homem, qual a idade, aonde que mora, se mora muito longe, se mora muito perto, se vai dar gasto. Mas assim, por quê? Nós somos orientados pela alta gestão lá da empresa, que muitas vezes comandam essas ordens de admissão. Olha, para essa vaga aqui, eu quero um homem. Olha, para essa vaga, pessoa até 30, 35 anos. Olha, para essas vagas aqui, pessoas que moram aqui pertinho, para ficar mais barato. Então, assim, acaba que nós não temos ali uma autonomia 100% para fazer um trabalho realmente bacana, aquilo que a gente aprendeu e aquilo que a gente gostaria de botar em prática, né? É claro, existem muitos colegas, né? Verônica sabe, tem mais vivência do que eu, que realmente são muito conservadores na hora da contratação. Mas existe também essa questão, né? Nós somos subordinados a gestores, a CEOs, a diretores, ainda com esse pensamento, não é? Então,
a gente precisa fazer um trabalho aí, ele tem que começar, mesmo que seja pequeno, em doses homeopáticas. A Mari estava falando aí embaixo, né, que o esposo dela tem 60 anos, é aposentado, e que pela idade ele é discriminado, né? Então, assim, são pessoas, gente, 60 anos, tá jovem, né? 60 anos é como se ele tivesse 30 anos, né? Umas décadas atrás, cheio de energia, tem muito a contribuir, né? Então, por que essa pessoa não está sendo chamada para as entrevistas, né? Se ela tem um grande currículo, um histórico, né? Uma vivência rica, por que essa pessoa não está dentro de uma empresa? Né? Então, assim, são questionamentos que a gente quer provocar de fato nas empresas, nos CEOs, nos diretores, nos RHs e nos próprios 50 mais, né? Que muitas vezes estão com a sua autoestima lá embaixo, né? Criam aquelas crenças limitantes, eu tô velho para isso, eu não aprendo mais nada, né? Eles próprios se limitam, não é, Ieda? Com certeza. O preconceito é tão grande, né, que já não é capaz mais, é ônus para a empresa, só vai trazer prejuízo para a empresa. Isso aí a gente vê até na questão da mulher também, né? A mulher, a jovem, casada, vai ter filho, então também tem esse preconceito e é prejuízo, 120 dias de licença, quem que vai querer, né? Então, são vários preconceitos com relação a essa lei. Que lei é essa que não ampara ninguém, né? Nós não temos recurso nenhum. Então, com isso, a gente vai só criando, lutando, criando mais e mais leis e sem solução. Sem solução. E com relação a essa menina aí, que o marido com 60 anos, olha só, o que o mercado mais precisa? Nós precisamos de bons vendedores, bons negociadores, não é? Mas não, às vezes a empresa não enxerga isso, ela enxerga esse papel que você acabou de falar. Eu olho lá em cima, né, o que está escrito, mora perto, não vai me dar, não é ônus para a empresa, porque não vai gastar muito, não é mesmo? Então, e não vê realmente o potencial do funcionário, desse sujeito que está lutando para conseguir essa vaga. Então, a gente tem que realmente continuar levantando essa bandeira para conseguir isso, né? Essa vitória para essa faixa etária. Se desde o pequeno o jovem reclama que ele tem um preconceito, a empresa exige que ele tenha especialização, que ele tenha experiência. Como que ele vai ter experiência se não tem oportunidade para ele dar experiência? O idoso reclama que ele já não é mais capaz, né? Não tem mais insight, não tem mais expertise, não consegue mais. Pode trazer doença, quer dizer, vários problemas, prejuízos. Então, olha os opostos completamente aí num conflito perante uma sociedade que criou. Nós mesmos criamos isso. O pequenininho, o jovenzinho. Eu trabalhando com um grupo de jovens numa instituição, aí perguntando para as mocinhas, vocês não fazem um curso de unha, de cabelo, de cozinha? Uma diz, eu adoro fazer brigadeiro, eu adoro fazer bolo, mas a instituição não deixa fazer nenhum curso. A outra quer fazer unha, quer fazer cabelo, não deixa, porque até 15 anos de idade tem que só estudar. Então, nós estamos perdendo a oportunidade de trabalhar esse jovem, que ele acaba indo para a rua, acaba fazendo grupinho para outras coisas que não deve, ao invés da gente estar dando oportunidade, porque quem que criou essa lei, de 12 anos não pode cozinhar. Eu aprendi a cozinhar com 8 anos, minha mãe na cama. Então, ia lá, levava colher de sal, ia lá, levava quantidade de óleo, levava... Quer dizer, por quê? Que essas instituições, né, que agrega esses jovens, não conseguem trabalhar, dar oportunidade desse jovem mexer no fogão, tentar mexer no cabelo, porque até 12 anos ele tem que só estudar. Isso é estudo, gente. É leitura de mundo. É estudo. Eu aprender a cozinhar, aprender a mexer no cabelo, aprender a fazer um docinho, um salgadinho, é estudo. Não é? Então, acho que esses conceitos é que a gente tem que ir acabando com isso. Preconceitos, né?
esses conceitos. Ieda, eu queria saber lá de você quais são os sintomas mais frequentes que essas pessoas 50 a mais apresentam no seu consultório diante de tanto preconceito, né? Os seus pacientes 50 a mais, esse etarismo pode trazer que tipo de prejuízo, que tipo de doença psicológica, emocional? Fala um pouquinho lá para a gente sobre esse viés psicológico. Na questão da idade, entendo o seguinte, por eu trabalhar com avaliação neuropsicológica, então eu trabalho com as demências, Alzheimer, AVC, Parkinson, então, ou seja, qualquer tipo de demência que venha, né, causar na pessoa esquizofrenia, não é? Então, eles aparecem para a gente atualmente, né, quando chega para a família, né, trazido pela família, chega com a queixa de perda de memória. Geralmente, é sempre a perda de memória. E, às vezes, essa pessoa, ela não tem a perda de memória. Ela tem mais uma falta de estímulo, uma tristeza, uma coisa de um preconceito, um afastamento da família, uma solidão, porque a gente, quando é novo, briga muito para que os filhos cresçam e vençam na vida, depois vem a síndrome do ninho vazio, e aquilo você vai ficando num embotamento e vai virando um quadro de depressão, de melancolia, não chega a ser a depressão doença, tá? Mas um quadro de melancolia, que a pessoa vai tendo aquele esquecimento, não tem mais interesse de lembrar nada. Data, para que eu vou lembrar? Né? Então, você tem que trabalhar com uma reabilitação, com reforço emocional, com a autoestima dessa pessoa, para que ela possa entender que a vida continua. Não é porque um filho está longe, a filha está longe, que a família vai se perdendo, que ele vai se entregar, que ela vai se entregar. Então, você tem que ir reforçando isso, a importância. E quando você era mais novo, quais eram as suas habilidades? O que você era capaz? E hoje, o que você tem vontade de fazer? Então, é essa questão. É não perder essa capacidade de sonhar, né? De ter um propósito, de ter um objetivo, porque muita gente chega nessa idade, não sei se a Verônica concorda comigo, achando que não tem direito mais de sonhar, que não tem direito mais de ter um propósito, de querer fazer algo diferente, né? Há pouco tempo nós lemos a notícia, né, que o jornalista Boris Casoy, nos seus 80 anos, começou a fazer curso de veterinária. Exatamente. Gente, era um desejo dele, com 80 anos, ele vai para uma sala de aula, estudar uma coisa totalmente diferente, né, da trajetória, né, da carreira dele, porque era um sonho. Então, por que você não pode sonhar com 50? Por que você não pode sonhar com 80? Né? Não é, Verônica? É o que a gente sempre fala, né? Tenha um propósito. Na verdade, é um resgate, né, Ieda? Não parar de sonhar e, na verdade, é resgatar aquele sonho que está guardadinho, que muitas das vezes esses 50 mais colocam de lado em detrimento a criar o filho, a oferecer o melhor para o filho, a cuidar da família, a oferecer uma vida melhor para a família. Mas aí quando vê o filho criado e com tudo conquistado, é o momento de nós ajudarmos para que ele também possa desengavetar esses sonhos. E aí é o resgate, né? Essa pessoa que chega melancólica no seu consultório, me corrija se eu estiver errada, chega melancólica, é o momento de ajudar, falar assim, não, mas você tem condição, você pode, né? Qual o seu objetivo agora? Qual o seu sonho? Porque você viveu a vida do outro, tanto tempo, do outro que eu digo, o seu ser amado, que é o filho. Mas e você? Né? Como é que você trata isso? Como é que você vê isso? Né? Você enxerga essa necessidade deles pedirem ajuda de um resgate? Por favor, eu quero fazer alguma coisa, como que eu faço? Com certeza, com certeza. E às vezes, gente, se as pessoas, se a sociedade, se o mundo em geral entendesse a importância desse diálogo, não estou dizendo eu, psicóloga, mas a importância da busca pelos profissionais, porque tem um preconceito psicólogo, psiquiatra, é louco, né?
vai tratar de louco. Então tem muitos preconceitos. Mas se soubesse o quanto é importante, o quanto que a sociedade seria mais feliz e teríamos menos problemas, né? Desde pequeno, que quando você começa a detectar problemas já desde pequeno, seja um TDAH, seja uma predisposição a um bipolar, um borderline, né, um TEA, né? Se soubesse e buscasse essa ajuda de início, nós teríamos bem menos problema. E isso aí, a gente fala também na questão da viuvez, quando tem ou separação ou viuvez, né, no lado do homem e da mulher, aí você pensa que você vai iniciar a sua vida, né? Ah, separei, vou começar a minha vida. Não, não é fácil, não. No início, a pessoa fica às vezes naquela empolgação, graças a Deus, me livrei desse, né, esse transtorno, mas Desse não fardo. é um fardo pesado. Então, tanto para o homem quanto para a mulher. Então, a gente tem que buscar ajuda para todos os nossos problemas. E é tão fácil isso, gente. A gente tem tantos recursos, hoje em dia online, não é? Tem CVC, é só ligar CVV, é só ligar. Quer dizer, tanta coisa. Por que as pessoas não buscam ajuda? Por que as pessoas se importam? Tanta pessoa ainda para produzir, mesmo idoso que tem condições de produzir, tem que falar. Eu acho que a maior dificuldade que nós temos está na comunicação. Eu acho que uma falha nossa está nas grandes empresas, porque nas empresas elas não fazem aquela comemoraçãozinha de aniversariante, de Natal, mas não estabelece um vínculo. Você vê que aquela campanha que é feita de carro, né? Vamos todo mundo, um carro só, vou fazer o transporte coletivo. Carona solidária, né? Ela não vinga de jeito nenhum. Eu não gosto de ir no carro do outro, eu gosto de ter o meu. Não consegue. Isso é uma falta de um profissional dentro da empresa, no setor, agregando valores, agregando solidariedade a esse grupo de funcionários. Porque quando chega na certa idade, você está sozinho. Ou você faz grupo de alguma religião, se você não fizer grupo de uma religião, de uma igreja, de uma instituição, tá? Você não consegue, ou a sua família é grande, se não desagrega, tá bom, continua. Se não, a pessoa mora no mesmo apartamento, porta com porta, e mal se dá um bom dia. E isso leva ao isolamento, a tantas mãos de obras excelentes que a gente tem, que são mal aproveitadas, e essa questão do que vocês trabalham para a questão da autoestima. Tem que reforçar mais a questão dessa autoestima. Não é porque você fez 40, 50, 70 que você não é capaz. Não. Então, vamos ver como você é capaz. Vamos reinventar, não é isso? Exato. E tem uma questão também, fazendo uma correlação. Você falou agora há pouco, você falou da síndrome do ninho vazio, né? Vamos fazer uma correlação, uma adaptação bem adaptada mesmo, desse profissional 50 a mais, quando ele sai do mercado de trabalho, porque demitem, porque fazem uma reestruturação na empresa e colocam todo um time mais jovem. E aí ele sai, entra em tristeza profunda. Aposentadoria compulsória. Então ele entra numa depressão, vai ao nível de depressão, mas ele sai com uma melancolia e com essa autoestima extremamente abalada, porque ele se sente um impotente. Né? Então, muitas das vezes, a maneira com que as empresas agem fazem com que essas pessoas desencadeiem esses sentimentos menos nobres, negativos, de que eu não tenho condições, que eu sou incompetente, de que eu sou impotente, que não tem mais espaço para mim, que não me querem mais. E aí, a nossa ideia de falar desse Setembro Amarelo é justamente por conta desse viés, é onde eu faço a correlação da síndrome do ninho vazio. É como se fosse a síndrome do ninho vazio corporativa, né? Porque você perde o seu trabalho, você perde o seu relacionamento com os colegas de trabalho e, de repente, você não tem mais nada, fica sentado numa sala, e agora? O que vai ser de mim? Né? E aí você tem algum relato, você tem alguma experiência de pessoas que viveram isso e que chegaram a uma depressão? Quais as dicas, quais as orientações, de que maneira nós poderemos ajudar pessoas que estejam nessa condição?
Verônica, isso é muito triste. A gente pega muitas pessoas realmente que choram, chegam a chorar de tristeza. Eu dei a minha vida, eu dei o meu sangue, né? Eu Uhum. trabalhei 30 anos nessa empresa e não fui reconhecido praticamente, né? Meus Uhum. amigos me abandonaram. Porque aquilo que eu estou te falando, é difícil, você faz esse vínculo, você faz essa comemoração muito superficial, porque o problema é você fazer vínculo, fazer amizade, prestar solidariedade um ao outro, fazer visitas, fazer passeios juntos, criar essa estabilidade realmente afetiva, emocional. E aí, o que que acontece? A pessoa aposenta ou é mandada embora, realmente, nessa crise da pandemia, foi muita gente demitida, e com isso ela se isola e se deprime. Ela se deprimindo, ela sintomatiza, ela adquire as doenças, porque ela fica um pouco mais vulnerável, e as doenças aproveitam isso aí e vai realmente aparecer, né? Qualquer tipo de doença é ótimo para a pessoa debilitada emocionalmente. E Sim. ele chega no consultório, ele reclama, ele chora, aí nós vamos trabalhar essa questão. O que mais você pode fazer? Porque muita gente não precisa da questão financeira, muitos precisam, mas Sim. outros, o filho já falou, Não. agora a sua aposentadoria é para você curtir. Mas ele está tão enraizado, porque o emprego, o seu trabalho, são a sua base. A sua crença, a sua religião, o seu grupo social, a sua família, a sua comunidade, são suas bases, são suas raízes. E ele se perde quando ele sai do emprego, é um ou outro amigo que permanece, ou amiga que permanece, e aos poucos cada um as células vão se desfazendo, não é mesmo? Vão se Uhum. montando É. em outros ninhos. Então, aí tem o sofrimento, porque a pessoa não se preparou, a empresa não alertou o cidadão que ele está prestes a aposentar, e é tão engraçado quando às vezes eu escuto amigas, ai, eu não vejo a hora de me aposentar, não Não. aguento mais, Não. não vejo a hora de me aposentar. Ótimo, o que você vai fazer quando você aposentar? Eu vou É. viajar. Ah, tá bom, vai viajar. Ótimo, cada um vai. Tem gente que busca outro tipo de atividade. E até isso, se você não quer você vai para uma academia, você vai fazer uma bicicleta, caminhada, trilha, tem tantas coisas que a gente pode fazer, nós não podemos nos omitir, né? E a Uhum. empresa, eu acho que ela peca nesse sentido. Ela deveria investir mais, seja empresa, seja igreja, qualquer tipo de religião, entendeu? As escolas, elas têm que preparar a sociedade para isso, para essa mudança que é a questão do conhecimento, né? Exatamente. Ieda, pegando aí um gancho nessa questão da pandemia, você acha que a pandemia trouxe à tona esse problema do etarismo ou você acha que só potencializou um problema que já vinha se apresentando? O que que acontece, né? A vacina tinha que ser para quem primeiro? Para os idosos, não é mesmo? Então, todas as vacinas vão para onde? Para os idosos. Isso aí já começa um preconceito. Coitadinho, ele pode morrer primeiro, não é? Então, vamos dar a vacina primeiro para o idoso, né? Porque senão ele pode morrer. Só que era o jovem que estava na rua trazendo a doença também para dentro de casa. Então, a forma como é feita é que se cria o preconceito com relação à idade, ao idoso. Ah, vamos cuidar do idoso porque é ônus, é mais um leito no hospital, vai ocupar mais um leito. E muitos jovens também morreram com outras comorbidades. E aí? Entendeu? Então, a pandemia trouxe mais estigmatismo para o idoso, né? Mais rótulo, mais preconceito para esse idoso, porque sempre quem tinha que morrer primeiro era o idoso. Se morresse um novo, pouco se falava. A mídia pouco citava. Mas o idoso morreu, morreu de Covid. Né? Agora o novo morreu, não morreu de Covid. Né? Nem era falado. Então, a pandemia trouxe mais preconceito, mais crítica com relação ao idoso, jogou o idoso mais para baixo.
você olhava na rua e falava, o que esse velho está fazendo na rua? O que essa velha está fazendo na rua? Não é? É um direito da pessoa ir à rua. Quantos chegavam e eu não posso consultar? Quantos morreram também com doença de deixar de ir no ginecologista, no geriatra? Por quê? Não podia sair de casa. Então, em vez de nós trabalharmos mais na questão da prevenção, né? Vamos nos prevenir, vamos pôr máscara, os jovens vão cuidar mais do seu pai, da sua mãe, vai levar, vai... Não, houve mais um preconceito, uma crítica com relação a isso. Né? Verdade. E nós tivemos que lutar para que isso não acontecesse, ou seja, nós tivemos que tentar resgatar. Hoje, o que a gente percebe? Houve uma segregação, eles estão acolhidos em casa de mães, acomodados em casa, isolados em casas idosos, e nós estamos tendo que resgatá-los, tirar esses idosos de dentro de casa, porque houve uma acomodação. Todo mundo se acomodou. Chinelo, pijama, ficar em casa, não é? Então, e agora, para resgatar esse desejo de viver, esse desejo de querer lutar? Tá? Esse é um trabalho aí que vocês, psicólogos, vão ter aí daí para frente, né, há uns anos ainda, fazendo esse resgate, né, desse prejuízo. Né? Vocês com esse projeto maravilhoso de vocês aí, RH, gestão, tudo isso a gente tem que trabalhar em conjunto. Não dá para trabalhar no isolado. Não. É uma equipe multidisciplinar, né? Precisa ser multidisciplinar. Nós do RH, você como psicóloga, psicopedagoga, aliás, a profissão pós-pandemia que trará mais crescimento é o psicólogo, justamente para tratar da saúde mental das pessoas como um todo. Né? Exatamente. Exatamente. Então, quer dizer... Exatamente. Precisamos nos unir. Na grande verdade, precisamos nos unir. Diversos conhecimentos, diversas expertises para poder levar luz para essas pessoas que precisam desse nível de informação ainda. Né? Eu digo que é uma sementinha que nós estamos plantando, né, para ver florescer em algum momento lá na frente. Mas é necessário fazer alguma coisa. Não podemos ficar de braços cruzados e vendo tudo isso acontecer e não promover nenhum tipo de ação se nós temos experiência, se nós temos esse acesso à informação, que a gente sabe que muitos ainda não têm. Eu digo o seguinte, fala-se tanto de economia prateada, mas eu sempre coloco a questão de 2 pilares. Existe uma economia prateada que está bem assistida e bem remunerada, ok, mas também existe uma outra parcela da população brasileira que mal sobrevive com uma aposentadoria e ainda tem familiares para dar de comer. Então, e esse povo totalmente invisível? A gente também tem que olhar isso, porque continua a desigualdade absurda. E eu vejo, na pandemia, essa desigualdade, ela se exacerbou muito mais. Ela escancarou essa desigualdade. Então, nós precisamos fazer o quê? Criar políticas públicas, falar, usar as redes sociais. O que nós estamos fazendo aqui hoje é colocando o quê? A nossa fala numa rede social, porque tem uma reverberação muito grande, tem um poder. Sabendo usar a rede social é uma ferramenta fundamental, não só para o nosso programa, mas como para diversos outros, em prol do quê? Do fim desse preconceito, da inserção das pessoas, da valorização das pessoas, fazer um chamamento das pessoas. Eu, pelo menos, não sei, acredito que a Ilane concorde comigo, a gente vê esse caminho. Então, o que nós 3 estamos fazendo aqui, as pessoas que estão nos assistindo, já está saindo com uma luzinha diferenciada, com uma forma de pensar diferente, de que eu posso fazer de diferente para que eu não deprima, não entristeça, quais as ações, quais as atividades que eu posso fazer. É um curso, é uma universidade, é colocar um hobby em prática. Se eu amo fotografia, eu vou fazer um curso de fotografia. Ou seja, o que esse 50 a mais pode fazer de diferente para que ele não se permita também sucumbir? Faz sentido isso para você ou não? Esse meu raciocínio? Não, com certeza. Lógico. Não podemos deixar essa categoria aí abandonada. De forma alguma, nós temos que estar sempre estimulando, sempre injetando ânimo nessas pessoas. Porque senão a depressão, o suicídio vai vir. É lógico que vai vir.
A baixa estima, ela aflora de repente na pessoa, porque ela está sempre sendo discriminada, rotulada, ela bate numa porta, quer dizer, essa porta se fecha para ela. Mas e aí? Será que é só o emprego? Porque nós temos essa concepção de que tem que ser emprego, tem que ser trabalho. Mas o que mais que eu posso fazer? Será que se eu quiser participar de um outro tipo de atividade, eu não posso fazer alguma coisa e ganhar alguma coisa ali? Ganhar no troquinho, como diz? A gente trabalha com mentoria, não é? Então, assim, eu acho que 50 a mais são pessoas assim, extremamente capacitadas, né, para serem mentores, não é? Você não precisa estar no emprego formal, carteira assinada, CLT, existem inúmeras atividades. Você nem quer mais exatamente. Nós temos assim, que romper, não é? Com aquele olhar ali muito... Verdade, a coisa se ampliou, né? As relações trabalhistas são muito mais hoje do que uma mera carteira de trabalho, que era antigamente. Então, é desconstruir isso mesmo e entender que você pode ser uma pessoa ativa, contribuir, produzir, ajudar de formas diferentes, né? E aí vem, se você tem essa dúvida, eu não sei como que eu posso... Procura um mentor, né? Procura um coach. Muitas vezes a gente atende os nossos clientes, né? E quando a gente identifica, Ieda, algum problema, né, de fundo emocional, psicológico, a gente interrompe ali, não é? Fala, olha, primeiro você procura uma ajuda psicológica, né? Então, é um trabalho realmente em conjunto. Né? A gente não invade a área do colega, a gente identifica, né, que existe um problema ali que nós não somos capacitados, né, para tratar, e aí a gente recomenda, olha, procure um atendimento, uma ajuda, né, psicológica, um terapeuta, cuida disso, quando você estiver preparado, retorna. Né? Então, assim, nós estamos aí, né, disponíveis hoje para ajudar essas pessoas a identificarem, a fazer um resgate, igual a Verônica falou, de muita coisa que ficou para trás e que agora é a hora, né, de botar para fora. Você já se doou tanto, doou para marido, já doou para filho, né? Então, vamos resgatar aquilo que ficou para trás e que vai te trazer felicidade, né, que vai te trazer prazer. É isso aí, é verdade, na realidade é isso mesmo, né? Se dá oportunidade, se dê a oportunidade de viver, de curtir aquilo tudo que ele plantou, aproveitar e colher agora, né? Agora é a hora da colheita, né? Curtir, seja trabalhar pelo prazer de trabalhar, né? De se identificar mais com outra área que goste. Então, tem muita coisa para ser feita. A caminhada é longa. Então, Ieda, para a gente... Todo mundo junto mesmo. Exatamente. Para a gente finalizar esse bate-papo aqui, eu queria que você desse algumas orientações ou fizesse algum comentário para ajudar, né? Dicas para ajudar esses 50 a mais a passarem por essa fase, né? A entenderem essa fase, a ultrapassar esse obstáculo que é o etarismo, que é a depressão, que é o desejo do suicídio, né? E queria que você desse dicas aí preciosas para quem está nos assistindo e vai nos assistir depois no YouTube, o que essas pessoas precisam fazer? Eu acho que, primeiramente, se nós formos falar de depressão, suicídio, e agora, no pós-pandemia, graças a Deus que já está acabando isso aí, se Deus quiser, a primeira coisa é o envolvimento da família. Tem um preconceito muito grande com relação a isso. Então, a família tem que ficar muito atento a esse idoso, a essa pessoa. Porque, às vezes, a gente fala assim, sempre foi assim, sempre teve essa personalidade, sua mãe sempre foi desse jeito. Não. Vamos analisar realmente se essa pessoa tem algum comprometimento, se está aflorando alguma demência, se tem algum quadro demencial apontando e a pessoa não percebe, não tem difícil característica de personalidade, pode ter algum problema que essa pessoa está
ali aparecendo e ela ainda não detectou, a família não detectou, então busque ajuda. Se, no caso, a pessoa não quer ir, procure um profissional, converse com o profissional, passe as características daquilo que você está percebendo, seja o homem falando da esposa, seja a esposa falando do homem, dos sintomas, das características, busque ajuda profissional, fale, não se cale, não fique falando só no ouvido da família, criticando, colocando o dedo na ferida, ou seja, desses sintomas que você não sabe o que é, achando que é só uma característica de personalidade. Não, busque ajuda, desculpa, da Protector. Busque ajuda, sim. Não deixe, porque essa pandemia deixou sequelas, tá? O Covid veio e deixou muitas sequelas, tanto na doença, quem adquiriu o Covid, como quem ficou no isolamento social. Nós somos povo calorosos, somos brasileiros, somos pessoas que gostamos de acolher, gostamos de olho no olho, gostamos de Contato físico, né? contato físico, abraço, isso tudo nós perdemos. Nós estamos 2 anos sem isso, praticamente há 2 anos. Então, nós precisamos resgatar isso. Então, se a esposa percebeu no esposo, se o esposo percebeu na esposa, procure ajuda. Procure um profissional, fale o que você está percebendo, está notando de diferença, o que está acontecendo. Então, como diz o ditado, antes que mal cresça, né? Corte-lhe a cabeça. Então, busque ajuda antes que transforme realmente uma doença mais grave, tá? Ieda, aonde o nosso público aí, os 50 a mais, ou as pessoas que estão participando da nossa live, podem encontrar você, podem fazer contato, fala um pouquinho sobre o seu consultório, o seu contato, deixa aí para que as pessoas possam te contactar. Eu estou no Instagram, não é? Celular, trabalho pelo WhatsApp, celular também, 24, né? 999-768230. Estou na Shopping 33, Torre 1, sala 710, né? Atendendo no consultório. Estou no Acesso Saúde, que é um plano de saúde, que é de Curitiba também, Acesso Saúde, fazendo atendimento psicológico e avaliação neuropsicológica. Então, 24 99768230, WhatsApp. Ótimo. Então, Verônica, aonde as pessoas podem nos encontrar, né? O De Repente 50, finaliza aí. Nós, De Repente 50, vocês nos encontram nas redes sociais, né? No Instagram, programa De Repente 50. Nós temos o nosso canal do YouTube, onde todas essas nossas lives sobem para o canal. Logo assim que nós concluímos, nós subimos as lives para o canal. E ainda tem outros materiais lá no canal do YouTube, com informações, com orientações. Vocês nos encontram também no LinkedIn, Ailane Rodrigues, Verônica Maranhão. Então, trabalhamos com pessoa física, pessoa jurídica, com palestras, coaching, mentoria. Eu acho que é muito fácil de nos encontrar e nós estamos aqui à disposição para contribuir com toda essa mudança de mentalidade, com esse público da sociedade que tanto tem a oferecer ainda, né, Ailane? Verdade. A gente... Obrigada. A gente agradece a Ieda Monteiro, né, pela disponibilidade dela, pelo tempo dela, né, porque tempo hoje aí vale muito no mundo corrido, né, que a gente está vivendo hoje. Muito obrigada, Ieda, pelas suas dicas, por esse bate-papo esclarecedor. Eu vi aqui que ao longo da nossa conversa você tem vários fãs aqui, né, que elogiaram a sua trajetória, né, estudaram lá com você, as pessoas foram dando, né, referências positivas, né? Então, fica aí o nosso recado, Setembro Amarelo, né? Momento da gente pedir ajuda. Se você está passando por aquele momento difícil, se você não está suportando, se você tem uma dor, procure ajuda, né? Ieda está aí disponível. Se você quer voltar ao mercado de trabalho, quer empreender, quer resgatar um sonho, procure o programa De Repente 50, que a gente vai te ajudar.
Desejamos uma boa noite, né? Uma semana muito próspera, cheia de conquista, e até a nossa próxima live do De Repente 50. Muito obrigada, Ieda. Obrigada, Ailane, por mais esse momento. Ieda, conte conosco. Volte sempre. Já está convidada para retornar. Muito obrigada. Tá? E obrigada, com certeza. E obrigada a toda a nossa assistência também, que veio prestigiar, que esteve aqui conosco até agora. Em breve, novos eventos. Beijo para todos que estiveram aqui. Beijo. Muito obrigada. Obrigada. Beijo. Uma boa noite a todos. Tchau.